né? E a igreja, ela é constituída de família, né? E o tema de hoje é fortalecendo a família em meio às tormentas. Eu quero que você fique atento como Deus é maravilhoso e como Ele vai cuidar de nós, amém? Vamos abrir Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Sabe, irmãos, esse texto aqui é Jesus se despedindo dos seus discípulos, os últimos ensinamentos, as últimas instruções de Jesus antes dele ser crucificado. Amém? Algumas dos últimos ensinamentos de Jesus. Depois aí ele curou, fez muitas coisas ainda, mas de ensinamento. Quem entende isso, diga glória a Deus. Posso ler? Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Fica atento, irmãos, não deixa que nada venha roubar a palavra do teu coração. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu uma chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre o quê? Quem é essa rocha? Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, quem não pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela, o que aconteceu, irmãos? Caiu, desabou, sendo grande a sua ruína. Feche os seus olhos. Senhor, Santo Espírito, que é o Senhor que dá a revelação da tua palavra. É o Senhor que traz à tona tudo aquilo que nós precisamos aprender. O Senhor é o nosso professor. Vem mesmo, Espírito Santo, trabalha em nós de uma maneira profunda, de uma maneira intensa, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Diga graças a Deus. Pode se assentar. Fala por irmão assim, ó. Vamos prestar atenção juntos? Diga para ele com carinho, vamos aprender juntos? Então tá, agora olha para cá. Fortalecendo a família em meio às tormentas. As tempestades são inevitáveis. O texto mostra que a chuva e o vento, as enxurradas, ela atinge a todos. Tanto quem constrói na rocha e tanto quem constrói sobre areia. A diferença, ela está na resistência do alicerce. Vimos isso quando chove, né? Você vê quando passa aquelas reportagens de tempestade, chuvas muito fortes, muitos dias chovendo, e aquelas casas construídas nos barrancos, vem tudo abaixo, tudo destruído, muitas pessoas morrem. Então, deixa eu explicar aqui, na introdução. A tempestade, irmãos, ela vem para todos. Eu passo tempestade na minha casa, você passa. Hoje mesmo, pastor Tiago, pastora Natália está lá no hospital com o João Pedro, não é? Mas nós estamos aqui, daqui a pouco vamos orar. Está dando essa gripe HN1, né? E febre e tudo mais. Então, as tempestades vêm, é inevitável. Vem o vento, vem a chuva. O que é esse vento, essa chuva?
são lutas, provações, dificuldade que atinge todos, não é? Mas há uma diferença. A diferença está no alicerce. Uma casa bem construída, né? Eu lembro quando nós começamos a construir aqui, fizeram aquelas sapatas profundas, pedra, cimento, ferro. Quem tem alguém aqui dessa época? Tem. Ô, glória. Não é? Né, irmão Claudemir, né? Põe aquela sapata funda, cava lá no fundo, põe aqueles ferros, pedra, cimento para sustentar. Então, vem o que vier, a igreja, a construção está de pé. Mesma coisa é a nossa vida, é o nosso lar. Tem que estar bem alicerçado, tem que ter um alicerce de resistência, né? E quando vier a chuva, o vento, as provas, as lutas, dificuldade, nós estamos firmes na palavra, a nossa fé está fortalecida no poder da palavra. Estas coisas vêm, mas ela passa e nós permanecemos de pé. O nosso lar permanece de pé, abençoado com a presença de Deus e com a vitória que há no nome bendito de Jesus. Então, aonde o nosso lar está alicerçado? Na rocha ou na areia? Vamos aprender. Agora nós vamos falar de pessoas individual. Vocês vão entender no meio da mensagem, né? Então nós vemos aqui que o vento é inevitável, a chuva, as provas, as lutas, enfermidade, dificuldade, provações, é para todos. Mas depende do nosso alicerce espiritual. Na vida espiritual de cada pessoa, em João 16:3, vamos lá? João 16:33. Jesus disse assim, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha coragem, porque eu venci o mundo e junto com Jesus nós também venceremos, né? Então, aqui Jesus já avisou que todos teríamos aflições. Paulo escreve em Romanos 8:35 lá, eu só coloquei Romanos capítulo 8. Se você estudar o livro de Romanos capítulo 8, você vai ver que o apóstolo Paulo também fala de muitas adversidades, como perseguições, lutas, choro, tentações, flechas inflamadas e etc, né? Então vemos que na vida espiritual de cada pessoa, a diferença está no alicerce e edificado na rocha ou na areia. Presta atenção, eu sou esposa, eu sou mãe e eu sou serva. Eu como esposa, como mãe, como vó, como serva de Deus, aonde eu estou alicerçada? Eu tenho que estar alicerçada na palavra. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença, eu tenho que jejuar. Eu estava conversando com meu esposo, falei assim, o Senhor está me cobrando 3 dias de jejum direto, noite e dia. Mas eu preciso me programar para deixar as marmitas de comida para você pronta. Porque eu não vou ficar experimentando comida, se está bom de sal, se não está. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, eu tenho que estar alicerçada na palavra. O meu esposo tem que estar alicerçado, o alicerce dele tem que estar em Jesus, na palavra. Os meus filhos têm que estar alicerçados na palavra, em Jesus Cristo. Os meus netos, nora, família, tem que estar alicerçado em Jesus Cristo. O nosso alicerce
tem que estar na rocha. Aí o esposo, a esposa, os filhos, nora, genro, netos, todos alicerçados na rocha. Aí vem o vento. Eu até peguei uns galhos para trazer de... Mas eu esqueci. Pus na sacolinha, esqueci em casa. Aí vem o vento, bate no marido, bate na esposa, bate nos filhos, bate na nora, no genro, nos netos. Está todos de pé. Porque o alicerce está na rocha. Está na rocha. Mas cada um da família tem que estar alicerçado. O esposo sozinho, alicerçado na rocha. Aí vem a tempestade, vem as provações, não atinge o esposo, mas atinge a esposa, atinge o filho, porque está fora do alicerce, está fora da rocha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, é nessa unidade, é nessa união da família, todos orando, todos jejuando. Um evangelista, o meu filho evangelista, minha nora é mestre na palavra. Eu creio que meus netos, um vai ser professor, outro vai ser músico, outro vai adorar a Deus. E juntando estes ministérios e todos alicerçados na rocha, buscando a presença de Deus, em obediência à palavra de Deus. O vento vem, a chuva vem, a tempestade vem. Nós estamos de pé. Porque muitos filhos de Deus estão caídos, está fora da rocha, está com a vida na areia. Presta atenção. Vêm as adversidades, perseguições, lutas, choro, tentações, fechas inflamadas. Então vemos que na vida espiritual, cada pessoa, a diferença está neste alicerce, edificar a sua vida na rocha ou na areia. A sua vida espiritual está edificada na rocha ou na areia? Vamos falar da rocha. A rocha, irmãos, representa os ensinos de Jesus Cristo. Eu acabei de falar agora que Jesus, antes de ser crucificado, ele instruiu os seus discípulos. Aqueles que ouvem a palavra, aqueles que praticam a palavra, será como um homem prudente, edificada a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. E veio a chuva, veio a tempestade, veio as provações, as dificuldades, e este homem, esta casa, permaneceu firme, forte e inabalável. Amém? Então, a rocha representa os ensinos de Jesus Cristo. Construído sobre a rocha é viver e praticar uma vida de obediência à palavra e viver uma vida de fé e temor a Deus. Uma vida de oração, cumprindo assim com a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. É obedecer a palavra. Tem muitos cristãos no mundo todo, irmãos, que está na superfície, só ali está na vida espiritual, só com o pezinho na areia. Eu gosto muito de Ezequiel, quando ele diz que a água veio e bateu no tornozelo, a água veio e bateu no joelho, a água veio e bateu no tronco, a água veio e bateu no pescoço. De repente a água veio e cobriu, e a pessoa foi em nada, porque a água comandava aquele ser. Quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo. Nós vamos enchendo até o tornozelo, não está bom. Vai até o joelho, não está bom. Até o tórax, até o pescoço, não está bom. Nós temos que ir a nado. O Espírito Santo conduzindo as nossas vidas, direcionando as nossas vidas, nos enchendo do Espírito, obedecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, estar no centro da vontade do Senhor.
Sábado passado eu fui pregar numa igreja. Aí eu falei, a pastora deu o tema, e o que eu falei estava dentro do tema. Deus me chamou para fazer a sua obra, para pregar, orar, expulsar demônio. Meu ministério mais é de guerra espiritual, de batalha espiritual. E pastor Luiz, uma época, nós fomos provados para ser aprovados. Tempo muito difícil. E ele estava com muita vontade de comer churrasco. Aí ele conseguiu um emprego. Naquela época não tinha falta de emprego. Mas Deus apertou eu com ele até onde não dava, né? Aí depois veio a bonança, para a glória de Jesus. Amém? Aí ele pegou aqueles varetinhos de bambu e pôs umas carninhas lá, botou uns tijolos lá, botou fogo. E a hora que ele foi comer, entrou uma ferpa do bambu na garganta dele. Aí ele, mãe, as duas crianças pequitiquinhas. E era a hora de eu vir para a tarde da benção. Ele falou, não vai não, outro Falei, aguenta as pontas aí, eu vou lá dirigir a tarde da benção. Depois eu volto, fico com as crianças e vai pronto-socorro. Até hoje ele me cobra. Irmãos, eu sou meia maluca por Jesus. Nós temos que ser atrevidos por Jesus. Temos que ser atrevidos na fé. Aí eu voltei e falei, puxa, você demorou. Acho que está inchando tudo aqui. Falei, vai correndo. Ele foi lá, trouxe a ferpona que entrou na garganta dele. Falou, poxa. Falei, Deus cuidou de você. Quando eu estava lá fazendo, orando, expulsando os demônios, Roseli é da época da tarde da benção, né, Rose, não era verdade? Demônios, coisas, Deus operando, Deus estava cuidando dele lá. A sede por Deus, a sede de fazer a vontade de Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Uma vida... Praticar, irmão, é viver para Cristo, é crer, uma fé viva, uma fé que você sabe que não vai acontecer nada além daquilo que Deus permitir, mas Deus está ali cuidando, Deus está ao teu favor. A Bíblia diz lá em Salmo que no favor de Deus está a minha vida e a tua vida, Deus está cuidando de nós. Diga graças a Deus. Não é quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem as flechas, quando vem tudo que vier sobre nós, não vou mais. A primeira coisa, não vou mais. O que Deus tem a ver com isso? Ele deixou a sua palavra, Ele deixou o seu poder, Ele deixou a sua presença, e Ele fala, vai avante, segue em frente, e o inimigo vai caindo, vai batendo em retirada, quando Ele vê força em nós, quando Ele vê fé, persistência, e ali crendo na palavra, não abrindo mão do poder da palavra, ele tem que sair. Ele tem que sair. Ele tem que sair da nossa casa, dos filhos, do marido, do esposo, da minha vida, da tua vida. Ele tem que sair pelo poder da palavra, porque a nossa vida está alicerçada nesta palavra, que tem poder para levantar paralítico, para curar, para libertar, para restaurar e para salvar. Você crê? Diga graças a Deus. Para viver uma vida de fé e temor, uma vida de oração, cumprindo assim a vontade de Deus. O Salmo 125, não precisa colocar não, todos nós conhecemos. Assim como estão os muros em Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Você é como o monte de Sião? O monte de Sião é pedra, é rocha, é força.
Assim como está em volta de Jerusalém, em volta do seu povo, assim o Senhor está conosco. Mas isso é para aqueles que confiam no Senhor, que será como o monte de Sião. Vem o vento, vem o que vier, o monte está lá. As pedras, rochas estão lá firme. Assim o Senhor está na minha vida, na minha casa, está na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Areia. Areia representa os que ouvem os ensinos de Jesus, mas não pratica. Tem gente que fala assim: ah, eu obedeço Deus, não obedeço pastor, não. Eu não obedeço líder, não. Ué, mas o que a palavra diz? Obedecei os vossos pastores, porque ele vela pelas vossas almas. Quando você está lá dormindo, essa madrugada, vem 3 horas, estava orando, para Deus falar, para Deus abençoar cada lar. O próprio Deus fala: obedecei os vossos pastores, obedecei os vossos líderes, obedecei pai e mãe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ninguém manda em mim, pastor quer mandar em mim. Como que você vai obedecer, se você não obedece líderes, pastor, como você vai obedecer a Deus a quem você não vê? O líder nós estamos todos os dias de frente, né? E a Deus que você não vê, como que você vai obedecer? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Areia é aqueles que ouvem a palavra, os ensinamentos, mas não praticam. Eu sou eu, ninguém manda em mim. Eu sou Regina, mas quem manda em mim é o Espírito Santo. A palavra vem. Ontem eu estava estudando a palavra. Eu falei para o pastor: meu Deus, como é gratificante você estudar a palavra. A palavra, ela nos conduz, ela nos direciona. Eu estava estudando o livro de Zacarias. Você vai, depois nós vamos chegar lá. Aquele que tem fé em coisa, então, aquele que edifica a sua vida na areia, ouve os ensinamentos, mas não faz nada do que a palavra manda. É aquele que tem fé em coisas superficiais, ou coisas passageiras, emoções, aventura. A fé é uma fé que vacila. É uma fé, uma hora crê, outra hora não crê. Ah, mas se fulano tal fazer isso, se ciclano... Não. Eu tenho fé na palavra, na pessoa bendita de Jesus. Eu creio quando Ele fala comigo. Eu creio quando Ele me instrui na palavra. Eu creio quando eu estou orando, o Espírito Santo vem e fala aqui no meu ouvido, no meu coração. Eu creio e eu fico com a palavra. Presta atenção. A tua fé não pode estar em coisas superficiais, em coisas passageiras, em emoções, aventuras, né? Mateus 13, 20 e 21, vamos lá. Mateus 13. Quando a semente cai em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Aqui, o próprio Cristo fala da palavra, da parábola do semeador, né? A palavra, ela vem, mas não cria raízes. Logo seca, desvia, não obedece, não ora, não se consagra, baseia a sua vida cristã em palavras vazias, em achismo. Eu acho que é assim, tem que ser assim, né? Sentimentos, opiniões. Não, irmãos, não.
a nossa fé, a nossa vida, ela tem que estar fortalecida na palavra. Deus está falando nesta manhã. Então esta palavra, ela tem que entrar aqui e fazer raiz. Guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, diz o Salmo. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, cada vez que nós vamos tomar atitude ou fazer alguma coisa, peraí, Espírito Santo, coloca palavras ungidas nos meus lábios. Me ensina, Senhor, me ajuda ao enfrentar essa situação, me dá capacidade, me dê sabedoria para que eu possa vencer. Fortalecendo a família, falei ali o individual de cada pessoa. Deixa eu tomar uma aguinha. Também estava com gripe. Sabemos que toda a família enfrenta tempestade, crise, pressão, desgaste emocionais e espirituais. Mas a diferença não está em evitar essas situações, mas em como a casa está sendo construída. Como que eu estou construindo a minha casa? Lá dentro da minha casa. Como você está construindo? Pastor, minha casa já está levantada. Eu não estou falando de construção física, material. Eu estou falando da construção espiritual, da vida espiritual, da vida conjugal, da vida familiar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, não tem como evitar essa situação, desgaste emocionais, espirituais, pressão, crise, tempestade, não tem como a gente evitar isso. Mas a diferença, como que a minha família, no que a minha família está afirmada? No candomblé? No benzimento? No sei lá mal o quê? Não, a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, no poder da palavra. Amém, irmãos? A família firmada na palavra, ela permanece mesmo em meio às adversidades. Oh, meu Deus, enfrentei uma luta aqui, agora vem outra aqui. Mas você aguenta. A família suporta por causa da presença, do poder de Deus e do poder da palavra. Textos bíblicos, vamos lá. Efésios 6:10, vamos lá? Glória a Deus. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, irmãos, hoje em dia, o inimigo faz de tudo para tirar nós da oração. Por isso que eu pego no pé de vocês. Irmãos, terça-feira, oração e jejum. Feriado, oração e jejum. O feriado caiu na terça. Ai, trabalho a semana inteira. Tem que dormir. Dorme depois do almoço. Venha se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Toda a família deve buscar a força e o poder de Deus para junto enfrentarmos a força do mal e juntos ser mais que vencedor. Se você não ora com a sua família, se você não instrui a sua família a jejuar, a orar, a estudar a palavra, a dobrar o joelho, orar de joelhos dobrados na presença de Deus, para serem fortes, para ter a força, a direção de Deus, para destruir toda a força maligna. Hoje em dia, os dias que nós estamos vivendo, está muita opressão, muita luta, muita batalha, muita guerra espiritual. Se nós não jejuar e orar, irmãos. Nesse mesmo texto aí, Efésios 6:10, no versículo
13 diz assim, ó, para que você fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que nos dias maus você possa vencer. Como que você vai vencer o dia mau? Vazio, sem a presença, sem o conhecimento da palavra, sem o poder da palavra na tua boca. Como que nós vamos vencer o dia mau? Mas se você é uma pessoa que se dedica, se esforça, se luta para estar na presença de Deus, nós somos mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Mateus 16, 18, bem rapidinho. Mateus 16, 18. E digo que você é Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre a nossa casa e a nossa vida. Por que que Jesus falou isso para Pedro? Todo mundo está perguntando, ele é Jeremias? Ele é o profeta? Ele é isso, ele é aquilo? Pedro falou assim, levantou e disse, o Senhor é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí Jesus, Pedro, você não revelou carne e sangue, você revelou o Pai que estás no céu. Eu te digo a você, Pedro, ó, que as portas do inferno não vai ter poder sobre a igreja. Quem é a igreja? Quem é? Quem é? As portas do inferno não têm poder sobre a tua casa e a tua vida. Porque nós já revelamos Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador, pastor, médico por excelência, socorro bem presente na angústia, na tribulação. O Senhor é a nossa força e o Senhor é a nossa vitória. Nós já revelamos Jesus, da mesma maneira que o Senhor falou com Pedro, o Senhor está falando conosco. A construção da família na rocha, Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, e a palavra de Deus é regra na nossa casa. Meus filhos, quando era pequeno, vocês falaram, pastor, fica falando da tua casa, mas para vocês aprenderem, irmãos. Meus filhos, quando era mais pequeno, pastor Luiz dava texto, depois do almoço não ia dormir não, dava aqueles textão, vários textos bíblicos para eles estudar, passava a tardinha antes de vir para o culto, o pastor fazia tipo uma prova, o que você aprendeu nesse texto aqui? O que Jesus falou? E não sei o quê. E eles respondiam, porque nós temos que desde pequeno deixar as nossas crianças nesses desenhos aí que só por Deus, né? Põe a criança de frente à televisão nesses desenhos horríveis. Não, edifica a sua criança, edifica a sua casa no poder da palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Eclesiastes, vamos lá. 4, 9 a 12, rapidinho. Glória a Deus. Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho das duas pessoas. Se cair, um levantará o outro. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se amém. Um homem manter aquecido sozinho, vamos lá. Pode ir, vida. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto nos convida a refletir sobre a força que existe na união entre o marido, a esposa e Cristo. Ó, Jesus
o esposo e a esposa. Forma um cordão de 3 dobras. Se você trançar um cordão de 3, você pode fazer a maior força, ele não se rompe. Assim é o lar na rocha, irmãos. A esposa, o esposo e Jesus Cristo forma este cordão invencível. Fortalecido e abençoado e aliançado com o Senhor Jesus. A sua aliança, você não pode violar esta aliança com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Vamos lá, agora sim. Zacarias capítulo 2, versículo 5. Vamos lá? Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Gente, eu estava estudando Zacarias, a primeira visão que Deus deu a ele sobre Judá e Jerusalém. A visão dos cavalos, branco e cavalo vermelho. Depois ele dá a segunda visão do chifre e os ferreiros. Aí na terceira visão, ele dá a Zacarias a medida. Aqui Deus estava pedindo o povo para retornar. E ele dizia para o povo: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Versículo 8, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações, a saquear os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menininha dos meus olhos. Oh, irmãos, como Deus nos ama. Aqui, o Senhor está levantando muralhas de fogo ao redor da tua casa, dentro da tua casa. E Ele diz assim, ó, eu faço muralhas de fogo dentro da tua casa. E a minha glória vai estar aí dentro, trabalhando. Nós vamos ser envolvidos com a glória do Senhor nosso Deus. Tem muralha de fogo na tua casa. Tem muralha de fogo na tua casa, no teu lar, na tua vida. Se tem muralha de fogo, não tem como o inimigo entrar, não tem como ser destruído. Que a glória de Deus se manifeste. Quem quer glória? Oh, aleluia! Santo tu és. Construir ao redor da nossa família uma muralha de fogo, família cheia do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo faz que você não ora em língua com a sua casa, com os seus filhos? Se encha do Espírito Santo. Deus diz que está dentro dela e que seria a nossa glória. O símbolo simboliza a proteção de Deus sobre cada lar aqui nesta igreja, sobre cada lar representado, sobre cada casa e cada família. Aleluia! Nós precisamos do Santo Espírito. O Pai está no trono, Jesus à destra, mas o Espírito de Deus está aqui, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Oh, aleluia! Simboliza a proteção de Deus total, a presença divina e a defesa contra o inimigo, contra os ataques do maligno na nossa casa, na nossa vida. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas não precisa colocar aí não. O Salmo 128, a Bíblia diz que o marido deve ter o temor do Senhor. Você esposo, você pai, você servo de Deus, você precisa se encher do temor ao Senhor.
Aquele que tem o temor de Deus, irmãos, ele não faz nada fora da palavra. Ele anda na palavra por causa do temor. Bom, eu não posso agir assim por causa da palavra. Eu tenho temor a Deus. Eu respeito a Deus. Eu respeito a palavra. Eu honro o meu Deus. Eu honro esta palavra. O marido deve ter o temor ao Senhor. Esposa, Provérbios 14:1, né? A esposa tem que ser sábia, tem que ser inteligente, para que a glória do Senhor se manifeste. Tem, às vezes, lá dentro da nossa casa, nós queremos esbravejar, queremos passar à frente do esposo, queremos tomar a frente. Não, respira fundo. Eu preciso ser sábia. Eu preciso ter a inteligência. A palavra de Deus diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente nas nossas vidas. Salmo 127. Os filhos devem ser preparados, ensinados, instruídos. Ali diz o Salmo 127 que os nossos filhos é como flecha. A hora que eles estão preparados, a gente solta essa flecha. E essa flecha, aonde ela cair, ela vai ser usada por Deus. Vai fazer a vontade, o querer do nosso Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente nunca podemos desistir dos nossos filhos, de orar, de guerrear, de batalhar em favor deles. Quando eles chegam à maioridade, eles querem seguir o caminho deles, mas o nosso dever é continuar guerreando, é continuar batalhando, é continuar não se conformando com as coisas deste mundo, é orando de madrugada, é declarando, é profetizando a bênção, a vitória, o milagre. Tem pais e mães que digam: eu já lavei minhas mãos. Não lava as suas mãos, não. É o teu filho, é a tua filha, é o teu genro, é a tua nora, é o teu neto. Nós vamos continuar guerreando em espírito, em verdade, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Último versículo, 1 Pedro 5, 8, 9. Estejam alertos. Diga para o irmão: vamos estar alertos e vigilantes. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O que diz ali? Cadê a voz da igreja? Permanecendo firmes, né? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ai, estou sofrendo. Todo mundo. Mas a diferença está onde está edificada a sua vida. Aonde está edificada a sua família. O diabo, ele vem com tudo para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Ele veio para te dar uma vida abençoada, vida abundante, vida vitoriosa, em nome de Jesus. Nós, como família, pais, mães, busque a cobertura espiritual da sua família. Eles casaram, que se virem. Não! Continua buscando a cobertura espiritual. Fecha. Faz assim comigo. Fecha. Fala, fecha. Todas as brechas. Pastora, como fechar as brechas? Presta atenção. O inimigo, ele não entra onde há a presença do Espírito Santo. Falei para vocês, pegue a sua família, dá a mão para os seus filhos, marido, esposa, orem em línguas.
cante louvores, lê um texto bíblico. Pastor Luiz, a hora que a gente está almoçando, ele faz eu entender cada coisa da Bíblia. Eu falo, meu Deus, o cérebro do homem é uma bênção. Onde há a presença do Espírito Santo, onde há o amor de Jesus, este amor genuíno, este amor verdadeiro, aonde há obediência. Meu Deus, como é difícil fazer o povo obedecer. Obediência, onde há união, esposo e esposa, filhos unidos, onde há compreensão. Procura compreender, procura analisar antes de abrir a boca, procura ver tudo direitinho, compreenda. Paciência. Ô Jesus, dá paciência de Jó, a gente fala, né? Precisamos ser pacientes dentro de casa, com a família. Às vezes a gente tem paciência com tantas pessoas e não tem paciência dentro de casa. Alegria. Agora eu dou risada, eu sou fácil de rir. Meu marido chamou de louca. Aleluia, de vez em quando dá uns gritos lá de aleluia, glória a Deus, e começo a marchar e pular na presença de Deus. Ele fala, que viu hoje? Vi Jesus, ouvi a palavra, peguei a palavra, estou feliz com Jesus. Jesus é maior do que as lutas não é maior do que o poder de Deus, as lutas não é maior do que a enfermidade não é maior do que Deus, as provações não é maior do que Deus, o vento não é maior do que Deus, Deus é maior, é Jesus, é Jesus, 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 aleluia, oh glória a Deus, alegria, ajuda mútua, um ajudando o outro, todo mundo se ajudando, instruções bíblicas, está fazendo isso? Mas a Bíblia diz que não pode. Isso mesmo. Você é meu filho, você é minha filha, está fora da palavra, está fora dos padrões bíblicos. Vamos pôr tudo no eixo, vamos pôr tudo, os pingos nos is. Amém? Domínio próprio. Eu saí da linha, pedi licença para Deus, para o Espírito Santo sair fora. Nada disso. Permanece no trilho. Senão, o trem cai. Domínio próprio, cuidando um para com o outro. Um ajuda o outro, cuida um do outro. E assim a nossa casa, a nossa família será poderosamente abençoada. O inimigo, olha aí, o que é fechar as brechas? É se encher de Deus, do amor, da obediência, unidos, compreensão, paciência, sabedoria, alegria, ajuda mútua, instruções bíblicas, domínio próprio, cuidando um do outro, em nome de Jesus. Ficamos irritados? Ficamos. Enfrentamos, todo lar é igual. Aí, você tem que ser sábio, o marido tem que ser sábio, a mulher tem que ser sábia. Às vezes, você vê o marido nervoso, fala assim, calma, não é por aí não. Você não acha assim, assim, assim? Sabe, irmãos, é ajudando ali um ao outro, e Deus escancara as comportas do céu, as janelas do céu, e as chuvas de bênção desce sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Olha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, está a muralha de fogo, de proteção, de cuidado, de bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre a tua casa e sobre a tua vida. Porque aqui diz assim,
Ai daquele que mexer com vocês. Ai de quem mexer com você, Jerusalém. Ai de quem mexer com você, ó Judá. Porque está tocando na menininha dos meus olhos, diz o Senhor. Você não se sente honrado, não? Eu sou a menininha dos olhos de Deus. Ai quem tocar em mim. Ai, quem se levanta contra mim. Ai, quem se levanta contra você. Você é menininha dos olhos de Deus. Olha o cuidado de Deus, olha o amor. Olha, nós somos metidos, hein? Jesus diz que nós somos a menininha dos olhos dele. E ele vai cuidar em nome de Jesus. Queridos, ouve a palavra. Não ouviu aqui? Passou para cá e foi embora. Não. Ouviu, veio aqui, entrou aqui, guarda. Pratica. E você será forte e mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Você, esposo, será forte. Sua esposa, uma videira. Seus filhos, rebento desta oliveira. E será grandemente abençoado pelo Senhor. Fica olhando o mundo aí fora, não. Volte-se para Cristo e ouve a palavra. Fica de pé na presença.